Amém? A paz do Senhor? Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de a carta, primeira epístola de João, capítulo 1. Eu gosto muito das epístolas porque nos ensina muito sobre Jesus, né? Amém? E Jesus escolheu, preparou Pedro, João, Tiago e Júlio também, né? Não é aquele Júlio que traiu Jesus, não, é Júlio também, viu? Não é o Iscariote, não. Para poder ensinar a palavra. Mas aqui nós vamos hoje 1 João, primeira epístola de João. Vamos aprender um pouquinho hoje com quem viveu com Jesus, quem estava com ele. Amém? Glória a Deus. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala, estou procurando, estou esperando. Não presta não. Tudo que é para Jesus tem que ser com carinho, não pode ser correndo. Amém? Primeiramente, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3, para a gente começar a entender mais essa palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Só me acompanha. O que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Presta atenção, em nome de Jesus. Veja bem, a gente aprender com uma pessoa que estudou e aprendeu, poder repassar aquilo que ele aprendeu, é uma coisa. Mas você aprender com aquele que viveu aquele momento, é bem diferente. Então você vai aprender uma palavra genuína. Porque a pessoa que aprendeu com outra pessoa, que foi outra pessoa, então muitas das coisas são acrescentadas, muitas coisas que também não existiu. Então, nós aprendemos muitas coisas que muitas vezes não são verdade. Mas aqui, nós estamos diante de um homem que passou 3 anos e meio com a palavra, vivendo a palavra, tocando a palavra. E a palavra relata, a Bíblia relata que principalmente o apóstolo João, ele andava coladinho com Jesus Cristo, assim. Ele não largava Jesus em nenhum momento. Então, além de ter aprendido, ele sentiu toda a palavra, ele sentiu o amor de Cristo com ele. Então, ele pode nos ensinar aqui a palavra verdadeira, genuína. Entendeu? Então, até vou repetir aqui, ó. Então ele está falando nós quer dizer, ele e os outros apóstolos, né? E aqui ele está ensinando para a igreja e para aquele povo que não tem a oportunidade de estar com Jesus, mas ele teve com Jesus. Amém? Vou até repetir, ó. O que era desde o princípio, Jesus é o quê? O princípio e o fim, o alfa e o ômega. Então, ó, o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o
temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então, eu tive o prazer de tocar em Jesus. Nós não podemos tocar em Jesus com nossas mãos, fisicamente, como os apóstolos tocaram, mas nós podemos tocar pela fé. Pela fé, nós podemos sentir Jesus do nosso lado. E é desse jeito. Então, nós temos que conscientizar que nós estamos aqui diante de uma palavra de um grande professor que viveu junto com o mestre. Ele não viu falar do mestre, ele viveu com o mestre. E nós hoje vamos viver com o mestre pela fé. E agora nós vamos fazer, nós vamos ler, acompanhar comigo, do versículo 5 até o 7. Toda essa leitura, todas as cartas, do princípio ao fim, ela vem ensinando sobre Jesus. Então é muito importante a gente continuar lendo, mesmo depois do culto de hoje, continuar lendo essas cartas, tanto de João como de Pedro, de Tiago, porque cada dia mais que a gente lê essas cartas, ela vai penetrando a nossa vida, vai penetrando nosso coração, nossa mente, e vamos aprendendo a cada dia mais como andar na presença de Deus. Do 5 ao 7 diz assim: e esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Ele está anunciando para ele. Ele não está anunciando nada, nenhuma mentira. Ele está anunciando a pura verdade. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele treva nenhumas. Nele não tem trevas. Vocês observaram? Vocês que está tudo escuro. Quando acende a luz, o que acontece? As trevas saem. Então, quando Jesus chega, a treva que estava por ali some, tem que sair. Porque quem manda ele é a luz. E contra a luz não existe trevas. Pode ser a maior escuridão. Se você acender uma luz, aquela treva vai embora. Então, não há nele treva nenhuma. Agora, veja bem o versículo 6, veja só. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, tem muitas pessoas que dizem que estão em comunhão. Eu vou para a igreja, eu faço isso, eu dou dízimo, eu dou oferta e tal, mas que o povo chega lá fora e está vendo trevas, está fazendo coisa contrária à vontade do Senhor. Ele está se mentindo para ele mesmo. Está mentindo para ele mesmo. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Continuando, versículo 7. Mas, sempre mais, agora vem mais. Mas, se andar na luz, como Ele na luz está, o que acontece? Temos comunhão uns com os outros, e o que acontece? O sangue de Jesus, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas é preciso andar na luz como Ele na luz está. Aleluia! Né? Não adianta andar na luz aqui e lá fora onde trevas. Não adiantou nada. É a mesma coisa que eu. Não vou dar esse exemplo, não. Exemplo não pega. Esse exemplo que eu não pega. Mas é você andar na luz aqui dentro. Aí lá fora você dá uma pressão, você dá uma pressão e tal, ou até, você pode até cair. Aí o que você faz? Senhor, não dá para nada, e coisa e tal, grita um palavrão, e xinga não sei o quê. Cadê a luz que você te deu aqui dentro?
naquele momento você perdeu aquela luz todinha, você foi em trevas. Porque muitas das vezes nós temos depressão, acontece alguma coisa com a gente, mas não sabe o que aconteceu, é um propósito de Deus na nossa vida. Muitas das vezes você vai, esqueci o seu peito, esqueci o meu rio, aí volta lá, aquele esquecimento, irmão, tem um propósito de Deus. A tropeção que você dá, você tropeça, você deu uma paradinha, tem um propósito de Deus. Você não sabe o que está aqui, dependendo aqui, você está rodando um mês, você não ia passar uma bala por aqui. Você leva uma pressão aqui, a bala passou e você foi embora. Tudo que acontece nessa vida durante o dia tem um propósito de Deus. E nós temos que aprender isso a cada dia. Glória a Deus. Continuando. Versículo 8 e 9. Não. Só o versículo 8. Se dissermos que não temos pecados, olha só, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Quem aqui não tem pecado? Eu tenho. Eu tenho pecado, não tenho pecado. Nós somos pecadores de natureza. Porque desde que o homem desobedeceu a Deus lá no Éden, o pecado caiu no mundo. E todo homem ele já nasce com o pecado. Ele já nasce sendo dono do pecado. Participando do pecado. Não adianta, ele nasceu originado por um pecado. Ainda que seja um casal direitinho e tal, ele nasceu filho do pecado. Por quê? Jesus, quando ele veio para salvar o mundo, para salvar nós do pecado, para morrer por nós, o que aconteceu? Como ele nasceu? Ele tinha que nascer puro. Como era feito o sacrifício? O cordeiro tinha que ser como? Preto. Era um bode preto? Que a pessoa mata o bode cruzado? Acho que não. Como era o sacrifício que foi fazer para o Senhor? Tinha que ser um cordeiro. O que é o cordeiro? Não é um carneiro. O cordeiro é um filhotinho, branquinho, que não teve contato com nenhum. Ele não teve contato com nenhuma fêmea. Ele é um bebê. É um cordeirinho. Então, é aquele cordeiro que era feito o sacrifício. Porque se aquele cordeiro crescesse e já tivesse contato com a fêmea, ele não se via. Tem que ser puro, sem mácula. Então, o que aconteceu para salvar nosso pecado? Porque aquele cordeiro que era sacrificado pelo nosso pecado, ele não tirava o nosso pecado. Ele cobria. Porque o Deus ele não pode olhar para o pecado. Ele não é conivente com o pecado. E quando se fazia o sacrifício, é como se você pegasse uma lona e cobrisse aquilo. Eu não posso olhar para aquilo ali, aquilo faz mal. Aqui tem uma luz ali, forte, um laser que está ficando minha vista. Então, cobre aquela luz ali, para que eu possa olhar para ela. Tem que cobrir. Então, esse cordeiro, ele cobria o pecador, para que Deus pudesse olhar para ele. Porque enquanto tem pecado, Deus não olha para o pecado. Ele ama o pecador, mas não gosta do pecado. Amém? Glória a Deus. Então, depois do versículo 8, ele falou assim: ó, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não a verdade em nós, aí volta mais. Veio mais novamente no versículo 9, ó. Mas, ó, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
dissermos que não temos, que não pecamos, fazemos-nos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Entendeu, querido? Se dissermos que não pecamos, eu vou dizer que não peco? Eu posso dizer que não peco. Eu tenho certeza que eu peco. Mas acontece que eu tenho que pedir perdão quando eu peco. Senhor, olha, eu olhei uma coisa que eu não me lembrava. Então passou na frente, eu vi sem querer, eu olhei, achei bonito. O Senhor me perdoa. A coisa tão bonita, não dá de me olhar só. Me perdoa, passou, eu vi, me perdoa, Senhor. Né? Então nós pecamos, Senhor. Nós pecamos no olhar, pecamos até em comer. Às vezes comendo demais. Eu tenho vezes que como tanto que acaba passando mal. Puxa, tem que fazer uma coisa para ter aquilo. E diz que a gula é pecado. Cara, está tão gostosa que eu como demais. Então eu vou comer muito, né? Agora eu fico lá fazendo uma comida só. Né? Então quando ela faz uma carne, eu já fiz uma carne com agrião lá, não sei o que. Batata e agrião. Então, nós comemos demais, é pecado também. Olha, outro dia, agora, o rapaz que namorava minha filha, Deus o levou, né? Ele levava a gente para o restaurante, eu saí lá até triste. Porque ele só vai coisa do lugar, só vai lugar, restaurante do Manola, você da Barra, você arruma lá e tal. Aquele lugar que o senhor chega, vê a pessoa que dá boa noite, né? Então, tudo isso precisa de dinheiro. E vi aquela comida gostosa, o churrasco, eu saí de lá até triste. Eu estava pecando, eu estava comendo demais. Então, tudo isso é pecado, até comer demais. É pecado da gula, não. É pecado de gula. Muito bom. Mas o Senhor Jesus perdoa. Se eu comer demais, me perdoa, eu posso até mal. Aí não. Então, o São Isal aí vai desfazer essa aí, tudo está perdoado, né? Mas tem que pedir perdão com amor. Glória a Deus. Agora nós vamos sair do capítulo 1, já vamos entrar um pouquinho no capítulo 2. Versículo 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos o quê? Um advogado para com o Pai, justo, Jesus Cristo, o justo. Então, ele está falando aqui, nós não podemos pecar, mas acontece que nós pecamos. Então ele já diz aqui, ressalva aqui, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pegueis. Ponto e vírgula, tem um ponto e vírgula, veja então um ponto e vírgula. Tem um ponto e vírgula, né? Aí vem. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. O advogado lá, senhor, aquele meu servo lá, ele pegou, mas eu tenho que advogar por ele, porque ele merece, ele lê a palavra, ele dizia, ele dá oferta, ele está sempre na igreja, então eu tenho que advogar por ele e tal. Eu sei que é pecador, meu pai, mas Jesus Cristo vai lá e é nosso advogado. Ele vai lá e convence o Pai, e o Pai nos perdoa. Hein? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Existe mais justo que Jesus Cristo? Não. Ele é o único justo. Glória a Deus. E Ele é a apropriação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ele não perdoa só os pecados. Ele é a propiciação. A propiciação é
você. Deixa que eu vou sofrer por você. Porque aquela cruz lá não era para ele. Mas ele tomou nosso lugar. Ah, mas o senhor aqui já. Por que eu tenho que tipo a cruz? Não, a cruz é o símbolo. É o símbolo do pagamento do pecado. E ele pagou caro. Porque ele chega assim e vim buscar minhas almas. Que você tomou, Satanás. Vim buscar minhas almas. Ah, mas acontece que eu tomei, está tudo comigo aí. Mas aquele pagode ali é tudo meu. Pagode, o pessoal bebendo, é tudo meu. E você não cara. Não é assim não, cara. Não, fala o preço. Jesus, o preço que eu quero por minhas almas, você não pode pagar. Pode falar o preço que eu te pago. Eu quero o teu sangue, eu pago. Eu dou meu sangue. E ele deu o sangue dele na cruz. Eu mim e para o seu pecado. Glória a Deus. E depois de toda essa palavra, nós vamos lá no versículo 28. Estou terminando, né? Versículo 28 diz assim: ó, agora, filhinhos, vocês já ouviram toda essa palavra aqui, aprendeu tudo que o João falou para nós, João explicou tudo isso aqui. Agora sim, lá no versículo 28 ele diz: agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Então nós temos que ir preparados para quando ele vir, não ser confundido com o pagodeiro, não ser confundido com o bebedor de cachaça. Nós não podemos ser confundidos com ele, nós temos separados. Não, esse aqui não. Então, esse recado que ele está dando aqui, esse alerta, ó. E agora, filhinhos, permanecei nele, depois que eu tudo ensinou isso aqui, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Aleluia. Meus irmãos, posso ficar com essa palavra e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.